Vamos lá. Então, homens em casa, mulheres no trabalho. Essa inversão não conflita com o ensino bíblico? Vou começar pelas damas, né? A Andréia Alves, que é autora, inclusive publicou, se você que sintonizou aí depois do início do programa, publicou esse livro aqui, entre outros que depois ela vai falar. O que eu preciso saber para ser uma mulher poderosa? Mulheres poderosas trabalham e deixam o homem em casa? Andréia? Bom, esse livro, ele é justamente uma versão do que Deus pensa sobre nós mulheres. Quando as pessoas pegam o meu livro, pensam assim, ótimo, ela concorda que a mulher pode e deve mandar e pode fazer aquilo que ela bem entender, afinal de contas, nós invadimos o mercado, podemos tudo. E não, a mulher poderosa é aquela que anda com Deus, é aquela que tem o temor do Senhor. E a modernidade, ela não pode extinguir, ela não pode acabar com os princípios de Deus. Então, respondendo ao tema dessa noite, conflita sim com os princípios de Deus. Porém, nós não temos um Deus engessado, um Deus que, por exemplo, se alguém está nos assistindo e o marido está em casa sem trabalhar, e eu dizendo que está conflitando com os princípios de Deus, ele pode falar, mas meu Deus, não é culpa minha, o que eu posso fazer nisso tudo? Então, esse livro eu coloco assim, que a mulher poderosa é aquela que mesmo trabalhando fora, que mesmo numa necessidade, que mesmo numa modernidade, ela ainda não se esquece do papel dela de ajudadora, de submissa, de uma mulher que pode e deve ajudar o marido sem deixar que ele perca a identidade dele. Geralmente é isso que acontece quando há inversão de papéis ou quando há inversão de qualquer coisa, a perda da identidade. E assim, quando o nosso Deus ele dá um modelinho para nós, ele está justamente protegendo o homem nas suas emoções, na sua estrutura. O homem, ele é caçador por natureza. E a mulher, ela quer segurança por natureza. Então, tem coisas que a modernidade não vai conseguir mudar. Por isso que a mulher poderosa ela tem que estar ligada em Deus, para poder passar pela modernidade sem trair os conceitos de Deus para a casa dela, para a família dela. Muito bem. Você acaba de ouvir a opinião da Andréia Alves, que é autora de um livro que trata desse assunto, entre outras coisas, né? Agora vamos ouvir a opinião masculina. Nós estamos aqui com o Antônio Morei, que também é autor de livros sobre o mesmo assunto. Esse livro aqui, ó. Afinal, quem está no comando? E o Antônio Morei vai responder a mesma pergunta. Ô, Antônio, como é que você vê esse tipo de inversão? Bom, eu acho que aqui no programa duas coisas importantes foram transmitidas. Aquela entrevista da Carla Viana, que trouxe o Marcelo, se não me engano, foi muito positivo. Tanto que ele mostra que ele foi ficar dentro do lar, mas ele acabou fazendo alguma coisa útil para as pessoas. Foi mais ou menos esse o meu objetivo quando eu percebi o homem, o tal dono do lar. E outra coisa que ela disse é assim, Deus não é engessado. Eu coaduno com essa ideia. E claro que eu não tenho tanto tarimba quanto os evangelistas aqui da casa. Eu sou vamos dizer, a ovelha negra aqui, mas uma boa ovelha negra. Por que ovelha negra? O senhor não é cristão? Não, eu sou católico. Então. Não é isso, eu sou ovelha negra em termos de conhecimento bíblico. Mas minha esposa conhece bastante, e eu sei que o importante é ter fé, e o importante é você fazer as coisas direito. Então, o nosso país hoje está muito difícil, né, para lidar, falar em corrupção, essa coisa está terrível. Então, vamos considerar que o homem que eu objetivei levar a mensagem e que não é ruim estar em casa, seja dentro dessas condições normais, de integridade, de fidelidade em casa, tudo mais. Então, esse homem, ele pode estar dentro de casa por várias razões. O caso da mulher, que teve mais sucesso, houve uma necessidade de se tomar uma decisão em um determinado momento. Vamos para tal cidade, uma oportunidade para a esposa. Então, o que eles fazem? Tá bom, ok, eu fico, cuido da casa, cuido do lar, cuido das compras, da limpeza. Ele não precisa pôr a mão na massa se tiver em condição. Pode ter uma empregada, ele comanda a empregada, como as mulheres também fazem.
ele leva as crianças. E a esposa vai deixar ele sozinho com a empregada em casa? Não. Bom, ela que faça a entrevista, né? Tá, já viu tudo. Tá bom. Exato. Mas então, ele tem que abraçar essas funções e ainda aprender a fazer coisas como o Marcelo aprendeu, como eu aprendi, mas eu aprendi antes quando eu fui morar sozinho. Eu casei tarde, então eu tive assim um estágio bem longo, né? Você não foi da Marinha também? Não fui, não. Eu trabalhei em empresas privadas, basicamente, só em empresas privadas, 4 multinacionais, eu morei no exterior, 3 oportunidades. Então, a bagagem ajudou também a procurar identificar os dados, coletar, formatar e colocar de uma forma... O senhor não vê risco à saúde emocional ou espiritual de quem participa desse tipo de situação? Excelente ponto que eu quero abordar agora, sim. Cada pessoa é uma pessoa. É muito difícil dar uma resposta, ter a pretensão de dar uma resposta. É ou não é? Faz mal ou não faz mal? Vai de cada um. Como eu estava dizendo, a pessoa pode estar, por essa razão, a mulher tem um emprego melhor, ele pode estar aposentado, ele pode estar desempregado, ou ele pode ser vítima de alcoolismo, drogas, essas coisas. Tem vários motivos de ele estar em casa. Agora, para ele ser dono do lar, precisa de outras condições. Então é isso que a gente traz. A gente fiz uma história e polvilhada de informações importantes, conceitos importantes, humor, e tratando também de medos que o homem tem. O homem ele vai ter sentimentos ruins, ele vai ter que lutar, ele vai ter fantasmas, e é isso que nós tratamos também. Não é uma coisa natural. Não, peraí, não estou falando fantasma, coisa fantasmagórica, estou dizendo coisa dentro da cabeça. Essa situação, perdão, não é algo assim que ele encara, logo de cara, numa boa. Alguns encaram, a grande maioria não. No seu caso, como é que foi? Meu caso foi atípico, porque eu sempre fui mesclado. Nós não tivemos filho, então é uma necessidade menor, certo? Eu tive vários empregos nesses últimos 10 anos, e mesmo assim eu tive o que a gente chama de home office, né? Trabalhando em casa, saindo. Hoje eu dou aula de inglês desde o ano passado, que é uma coisa que foi assim, agregada, sedimentada ao longo do tempo, ao longo da experiência. E hoje eu estou muito feliz, eu saio para ir dar aula, eu volto para casa, eu faço compras, eu volto para dar aula. E a minha esposa trabalha o dia inteiro nesse período todo. Então não conflitou. O que conflita é quando falta dinheiro, né? Mas no próximo bloco a gente tem uma pergunta para fazer para o senhor, e também nós vamos ouvir o irmão Dirceu Pepeliaskov. Por que no próximo bloco? Porque agora é hora do recado da saúde. Vamos ver quem concorda com vocês. Porque a nossa equipe de reportagem foi ao Shopping do Povo e perguntou lá para os clientes que estavam passando por ali a respeito do tema de hoje. Vejam só. Homens em casa e mulheres no trabalho. Essa inversão não confunde, não implica aí com aquele ensinamento bíblico? Não. Por quê? Porque há uma transição entre o homem e a mulher agora, e nessa fase que a gente está de estrutura, é necessário que haja uma colaboração de quem tem mais condições e mais tempo, né? Então é válido por isso. Não... Dá para confiar um homem fazendo os afazeres de casa? É meio complicado, mas a gente aceita, porque às vezes não tem opção, né? E a gente precisa desse trabalho e dessa ajuda também. Eu acho que não, depende muito da formação do homem ou a formação da mulher. Às vezes a mulher, por uma criação, teve mais oportunidade do que o homem, então ela acaba tendo mais chance no mercado de trabalho, aí depende do convívio que eles têm dentro de casa. Se há um respeito entre eles, da mulher, por exemplo, ocupar um cargo melhor, ganhar melhor, se há um respeito, eu acredito que não é problema, porque o homem também pode fazer as coisas dentro de casa que uma mulher faz, isso não é problema nenhum, né? Pra mim não existe dono de casa, existe dona de casa. Então não dá para deixar o marido cuidando dos afazeres domésticos de jeito nenhum, é isso? Não, porque o homem vai se atrapalhar todo, o homem mental nem combina. Eu acho que a pessoa tem que ter uma confiança, né? A confiança é a base de tudo, né? E uma família, um precisa do outro.
Tipo, para estar se levantando, crescendo junto. O homem, então, pode ajudar e fazendo as coisas de casa, o serviço de casa. Também. Ajudar. Quando ele não estiver em casa de folga, tem que ajudar a mulher também. Ah, eu acho que não, porque o certo é a mulher ficar em casa, né, e o homem trabalhar, porque ele é o cabeça. E a mulher, ela tem um jeito mais para ficar em casa, né? Às vezes o marido não sabe fazer as coisas. Bom, eu acho que é errado. Essa história de dono de casa, então, para você não dá certo. Pra mim não dá certo. Viu? É isso mesmo. Andréia, se você um dia casar, você acha que teu marido tem que ganhar mais que você ou não tem problema se ele ganhar menos que você? Gostaria que ele ganhasse mais, mas porque aí me dá mais segurança, mais tranquilidade para ficar em casa, para cuidar da minha família, dos meus filhos. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia é que edifica a casa. A Bíblia não diz o homem sábio edifica a casa. A Bíblia diz que é a mulher, e a mulher é a coluna dessa casa. Hoje o que a gente está vivendo nessa modernidade é justamente pelos excessos desses anos todos, em que a mulher ou ela foi subjugada, ou ela virou uma endoidecida que quis conquistar todos os espaços do mercado, se tornando uma feminista, e aí ela perdeu o equilíbrio. Me diz uma coisa. Você, começando com seu pai, sua mãe, se esforçaram, se sacrificaram para te dar uma boa educação. Aí você, depois que assumiu a sua própria vida, foi, estudou, se aperfeiçoou, se esforçou, tornou-se uma escritora, publicou um monte de livro para ficar em casa lavando roupa. Então, pastor, quando eu digo que o nosso Deus não é engessado, eu estou dizendo sobre isso. Que a mulher, ele entende a mulher, e a mulher tem necessidade. Então, assim, ela pode, por exemplo, querer ser uma boa profissional em alguma coisa. Isso não é a questão, não é o pecado. O problema são os excessos de ela deixar de lado o marido, de ela deixar de lado a casa dela, de ela deixar de lado a educação dos filhos, porque o marido, ele colabora. Claro que é muito importante ver o homem de hoje colaborando, um homem muito mais flexível, muito mais participativo. Vamos separar as coisas, que lá no próprio povo fala aí, teve gente que ou não entendeu a pergunta da Carla ou saiu pela tangente. Ajudar é uma coisa, sei lá, secar uma loucinha, esticar uma roupa de cama, vai lá. Eu quero ver, entendeu? Limpar a casa toda, lavar os vidros, arear a panela, os filhos lá correto, cuidar dos filhos, leva na creche, volta na creche, faz lição de casa com eles e não sei o quê, né? Aí é outra história. Outra história. Isso é que é ser dono de casa, não é? Mais ou menos. Por quê? Porque, como disse o evangelista Dirceu, desculpa. A maioria que se encaixa naquilo que ele está dizendo. Há exceções. Então, nós estamos vivendo muito mais hoje em função da velocidade da modernidade, em função da preparação das mulheres. Nós estamos vivendo mais de exceções do que da regra nos termos que estão sendo colocados aqui. E isso daí, quando passa a ser mais do que a regra, vira a regra. Então, hoje, é possível a profissional encarreirada, ela tem que ser uma boa mãe e ser boa esposa. Isso eu não duvido, e existe em casos, é o meu caso. Nós não temos filhos, você não é casado, não temos filhos. Mas nós temos experiência, observação de outras pessoas, amigos, que a gente convive, gente que tem filhos, gente que tem problemas. Então, eu queria dizer mais uma coisinha na palavra ocupação, que ele usou com muita propriedade. Também eu digo no livro que desempregado, sim, é um clichê. Desempregado, sim. Desocupado, não. Essa é uma mensagem muito forte aqui no livro. E, claro, naquilo que eu converso com as pessoas. Pô, legal, gostei dessa frase. Como é que é? Desempregado, sim. Desocupado, não. Então, eu nunca fui desocupado, apesar de momentos de desemprego, porque não tinha
uma oportunidade, ou que estava para chegar uma oportunidade, eu acabei fazendo a prova. Mas vou fazer uma pergunta difícil para o senhor. Depois eu queria a opinião da Andréia e aí do irmão Dirceu também. Mas vou começar com o senhor. Na experiência, na pesquisa que o senhor fez, seu Antônio, para escrever seu livro e na experiência que o senhor viveu, qual a probabilidade, em média, lógico, sempre tudo em média, né? Da esposa que vai para o mercado de trabalho porque o marido está tomando conta de casa, por uma situação como essas que o senhor escreveu, de ela começar a desprezá-lo um pouquinho ou tender a desprezá-lo um pouquinho? Eu não tenho esse dado. Eu não posso responder, porque são casos pontuais que a gente conhece, e eu diria que existe oportunidade, sim. Não sei se existe a efetivação muito grande, significativa para se ter esse tipo de pesquisa e entrar aqui no debate. Mas deve existir. Mas o que eu acho é que o Deus não engessado, que eu gostei muito, ele permite a ascensão profissional da mulher. E eu acho que a contribuição da mulher tem sido cada vez mais agigantada, cada vez mais importante. E há um aprendizado mútuo, porque inclusive quando se trata de educação de filhos, seja qual for a função, onde tiver cada um dos membros desse casal, a educação tem que ser uma parceria. Então não pode deixar tudo nas costas da mulher, nem do homem. Onde eu posso dizer que, na minha experiência em casa do meu pai e da minha mãe, meu pai é falecido há 41 anos, e ele era daquele tipo, que mulher não trabalha, é o provedor. Isso aí, sem grandes rompantes bíblicos, vamos dizer assim. É uma coisa que era da vida, do ensinamento. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando desses ensinamentos de milhares de anos. Claro. Não, a Bíblia é baseada em diversos anos de Cristo, agora, depois da guerra. Exatamente. Antes ninguém nem cogitava esse tipo de coisa, era extremamente raro. E a minha ideia surgiu há 9 anos, essa ideia de tentar orientar o homem através de curso ou palestra, ou depois surgiu o livro, que o meu vizinho era esse tipo, que a mulher provia, ele também tinha uma aposentadoria, então havia essa divisão. Não era totalmente qualificado como não provedor ou a mulher total provedora. Agora, evangelista, o senhor acha que, pela experiência que o senhor tem como líder de casais, né, a mulher tenderia a desprezar o marido que está lá em casa passando roupa? Não, desprezo não. Mas que, como eu falei, quando se inverte o projeto lá para aquilo que ele foi criado, volta no início, sempre há um prejuízo. Primeira coisa, nós temos que lidar com um casal que acabou de casar, era namorado mesmo, acabou de casar. A primeira coisa que eles vão pensar, é o caso meu com a minha esposa, quando vierem os filhos, você está trabalhando hoje, Janete? Estou. Fica bem para você continuar trabalhando? Fica. Mas é o marido perguntando. Porque voltando lá, a ajudadora, a adjutora, quando Deus cria a mulher, coloca-a como adjutora. A adjutora é ajudadora. Hoje nos mercados, nós vemos atrás da jaqueta do rapaz. Posso ajudar? Você chega numa empresa hoje, uma loja, tem uma jaquetinha escrito, posso ajudar? É justamente isso. A pessoa está ali à disposição para te ajudar, mas ela não te cerca. Todos ali que estão com aquela jaqueta, quando você entra no mercado, não te cercam. Eu vou carregar o carrinho para você, não. Ele fica ali com aquela jaqueta escrita nas costas, posso ajudar? Consegue ter que solicitar. Exatamente. Então, eu vejo assim, o marido e a esposa têm que ter um diálogo muito franco. Quando se casam, e que normalmente os dois já estão trabalhando. O senhor proibiu sua esposa? Não. Até a vida dos filhos. Quando nasceu a Thalita
né? Aí Beijo para a Thalita e o Luca. Quando nasceu a Thalita, a minha esposa chegou para mim e falou, não é melhor eu parar, ela trabalhava bem, trabalhava no Itaú, ganhava muito dinheiro, né? Até um pouco mais do que eu na época, ela já até falou aqui em programas anteriores, né? Mas nós conversamos e nós achamos por bem, né? Por bem, como um acordo, que ela parasse por causa que ia afetar o prejuízo para os filhos futuramente. Porque a criação dos filhos tem que ter ali a presença da mãe ali. Eu não sei como é que o pai se viraria com crianças. Você falou que é funcionário público, né? Mas está vendo o símbolo do exército aí na sua gravata. Não, é evangelista. É o símbolo escrito evangelista. Mas qual era a função que o senhor desempenhava? Onde o senhor trabalha? Então, na área de segurança pública. Ah, eu sabia. Você já teve chefe mulher? Já. Foi bom? Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Aí eu vou falar. Porque ela era ruim ou porque ela era mulher? Não, porque... Vamos lá. Eu trabalhei 25 anos. Vários homens. Poucas mulheres. Você sabe a única vez em que eu vi alguém se pegando lá numa das sessões, por algum motivo ou outro, se pegando de agarrar, sabe quem foi? Duas mulheres. Quase 800 homens trabalhando no mesmo prédio. O único problema que eu vi foi porque não é questão de ser contra, é porque é inerente o sentimento da mulher. O homem consegue, aquele aspirador de pó, ele aguenta. Qual foi o problema? Tinha duas mulheres brigando lá? Duas mulheres brigando lá, sabe? Não tapa. Eu tenho certeza. Não, mas é verdade. Você quer ver o negócio? Não. É inerente do sentimento explosivo. Eu trabalho, não é só isso não, eu trabalho com homens e mulheres. Certo. Aí a gente tem posição de gestão. Certo. Às vezes as coisas não andam bem no lugar, você chega para o rapaz e fala assim, poxa vida, não está pronto, eu vou de novo, tenha santa paciência, assim não dá e tal, pá. 10 minutos depois você chega lá, escuta, seguinte, você foi muito mal aqui, paga um café de multa. Os dois vão lá, tomam um café e está tudo certo. É verdade. Se você olhar feio para funcionária, minha filha, o que é? Já era. Vai chorar um mês e vai reclamar lá na RH que está sofrendo de assédio moral. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade. Por que as mulheres são assim? Pastor, é a velha história que o irmão de Disseu falou do aspirador de pó. O homem que tem estrutura para estar no mercado de trabalho, para aguentar agressividade e para sair numa boa. A mulher que foi projetada por Deus para estar cuidando de filhos, de casa e ter uma profissão, mas não ser tão agressiva no mercado. É aquela coisa mais tranquila. Então, encontra uma agressividade total no mercado e não consegue lidar. Olha, no meu livro eu cito que tem uma neurobióloga de Harvard que ela faz um teste com a filhinha dela de 3 anos. Ela fez assim, a minha filhinha criança, eu vou fazer um teste com ela, vou dar um carrinho para ela brincar e vou tirar todas as bonecas dela. E aí, deu um carrinho, a menininha no primeiro dia brincou, passou o carrinho pela estradinha, acabou. Segundo dia, ela brincou com o carrinho. No terceiro dia, ela estava animando o carrinho. Porque é inerente da menina querer ser... Onde foi feito esse experimento? Em Harvard. Viu? Você duvida das coisas? Foi muito legal, então é isso. Não dá para ir contra a natureza da mulher. Então, já que não dá para ir contra a natureza, até dá um pouquinho, mas em outros aspectos. Eu vou ter que encerrar o bloco. No próximo bloco a gente tem o recado da FAP, tem também as questões mais delicadas do assunto de hoje, que os 3 convidados vão discutir, inclusive aquelas mensagens que chegaram pela internet. Chegou aqui a mensagem da Eliane Propec, de Joinville, lá no estado de Santa Catarina. Atualmente é um privilégio para a mulher que pode se dar ao luxo de ficar em casa, mesmo com uma boa renda. É muito difícil para um só manter as despesas da casa.
Se tiverem filhos, as despesas aumentam muito. Se for por algum tempo, não vejo problema se o homem ficar em casa e ela trabalhar. Mas fica estranho, pois a mulher, por natureza, já tem mais afinidade com o cuidado da casa. Se ambos tiverem bom senso e respeito, não haverá problemas, mas creio que tem que ser temporário, porque o homem se sentirá inferiorizado pela própria natureza dele. Por outro lado, uma mulher que fica o tempo todo em casa fica um pouco desatualizada. Isso pode prejudicar o casamento, pois nesse caso ela é que se sentirá inferior. Mas, com certeza, homem em casa e mulher trabalhando fica muito estranho. Eu tinha anotado aqui uma pergunta que vai bem na direção do que a Eliane está falando. Dizem os terapeutas, psicólogos e psiquiatras, dizem eles o seguinte, que uma das diferenças do homem em relação à mulher é que a extensão do ego do homem são os objetos de poder que ele possui. Por exemplo, o carro, principalmente, né? O carro é uma extensão do ego dele. Tanto é que se alguém estraga o carro dele, ele fica muito bravo, às vezes mais do que seria razoável. A mulher não, a mulher está bem aí, às vezes estraga o carro e acha ruim que o marido fica tão ofendido. Mas a extensão do ego da mulher é a casa, né? Então, a casa... ela que tem que arranjar a decoração dos móveis, a posição e tal, enfim, ela cuida da casa como se estivesse cuidando dela, assim como o homem cuida do carro, como se estivesse cuidando dele. Quando há essa inversão em que o homem vai cuidar da casa, isso não abala a extensão do ego da mulher? O que é que você pensa, André? Abala. É por isso que eu acho que não fica muito legal o dono do lar. Eu acho que uma necessidade temporária, tudo bem, a mulher vai lá porque nós somos ajudadoras, fomos criadas por Deus para ajudar o marido e para deixar ele se sentir, aliás, para ele não se sentir inferiorizado nesse período que ele está sem trabalho. Ok, vamos animar o marido, vamos ajudá-lo, mas deixar isso ser uma regra em casa abala totalmente. E é por isso que eu volto naquilo que eu falei, que quando Deus dá modelo pra gente, é justamente protegendo a nossa estrutura, as nossas emoções. Então, não adianta achar que é natural o homem fazer um bolo em casa e ficar feliz de lavar roupa todo dia, como também não é natural a mulher ficar inferiorizada em casa todo dia, só lavando e passando e cozinhando. Também não é isso. Então, eu acho que Deus ele tem caminho para o homem moderno e para a mulher moderna, sempre respeitando os princípios do respeito, da submissão, porque assim, Deus ele fez uma hierarquia. Qual é? Deus, o homem, a mulher e os filhos. Quando a gente inverte isso, cada um perde o papel, ninguém sabe o que tem que fazer, e aí vem as frustrações e as perdas emocionais. Então, por isso que quando eu fiz meu outro livro, eu coloquei Mulheres Motivadas para Vencer. Porque não está aqui. Aqui eu mostro e você vai falando. Tá bom. Porque no primeiro livro as mulheres quiseram brigar comigo, porque eu realmente defendo uma posição de que o homem tem que fazer tudo, a mulher tem que ficar em casa, e falaram, meu Deus, essa mulher é uma mulher Amélia, que não existe mais, não é isso. E aí eu fiz esse livro para mostrar que a mulher tem valor, que ela pode conquistar o espaço dela, mas que ela não precisa se matar numa sobrecarga de trabalhar fora que nem um provedor e chegar em casa, trabalhar que nem uma mulher e ser mãe como uma mãe deve ser. Então, assim, a mulher está sendo o quê? Tola, porque ela está se sobrecarregando de uma maneira tão absurda que ela não consegue aproveitar o marido, aproveitar a casa, aproveitar os filhos. Olha só, pastora Heber, mas antigamente a mulher era chamada de rainha do lar. Rainha não é uma coisa ruim. Rainha tem coroa, rainha tem honra. Mas a mulher ficou assim, se sentindo subjugada por ser uma rainha do lar. Aí tirou a coroa e foi ser um saco de pancadas no mercado de trabalho, que muitas vezes acontece. Você não trabalha, não? Eu trabalho, mas o meu trabalho, eu sou secretária de um pastor, um abraço ao pastor Ilande, um grande pastor, e ele respeita justamente as minhas limitações de mulher. Não que a gente é inferior, não é isso. Mas eu não acho que o meu emprego é estressante. Eu não acho que o meu emprego é
algo que me tire a identidade de mulher. A mulher virtuosa de Provérbios 31 diz que ela é sempre gentil, que ela é sempre amorosa. Então, assim, a mulher hoje em dia trabalha tanto que ela chega em casa e ela não consegue nem ser gentil com o marido dela, de tão estressada que ela está. Então, no meu trabalho, eu não acho que eu perco, que eu estou estressada. Eu realmente tenho uma saúde mental muito melhor do que o meu antigo emprego, que eu ganhava muito mais, mas eu era tratada como um homem, no sentido de aguentar tudo que precisava aguentar. E hoje não, hoje eu tenho um chefe que ele realmente sabe o princípio de Deus para a mulher, que é de ser ajudadora, que é de ser alguém competente, sim, porque eu sou competente, mas é alguém que tem uma saúde natural. Uma abelhinha que voa. Essa história... Seja uma abelhinha que voa. Eu conto em todas as minhas ministrações. Essa história é muito especial, porque eu aprendi essa história com a senhora Mary Kay Ash, é uma americana da marca Mary Kay, e ela diz que uma abelha, pelas leis da aerodinâmica, ela nunca poderia voar, nunca. Porque ela tem um corpo muito grande para o tamanho das asas. Só que um dia Deus sussurrou no ouvido delas: você pode voar. E a abelha voa, contrariando a tudo e a todos. Isso quer dizer que a mulher pode voar. Ainda que a sociedade diga que não, ainda que muitas vezes as próprias mulheres se subjuguem, não, ela tem espaço, ela pode trabalhar, ela pode conquistar, ela pode desenvolver funções importantes. Porém, sem se esquecer que ela foi projetada pelo Senhor para ser a coluna de uma casa, e se a coluna desaba, cai o telhado. E aí não tem o que fazer. Quem está falando tudo isso é a autora desse livro, Mulheres Motivadas para Vencer, tá bom? Andréia Alves, e depois ninguém me acusa de ser machista, é ela que está falando. As mulheres gostam quando ouvem você falar? Gostam. Ou graças a Deus que gostam, pastor. Nunca nenhuma chegou e falou assim: você fala isso porque você não tem que bancar uma família, ter 3 filhos, né? Vocês tiveram filhos? Não tenho. Decidimos não ter, fazer mais vocês têm? Eles têm, tá? Dois. É caro ter filho, né? Escola. Convênio médico, misericórdia. Olha, não é brincadeira. Aí, seria muito bom se a gente pudesse fazer tudo isso. Você não acha que é muita teoria? O seu livro é mais prático ou também cheio de... Não, é totalmente prático. Inclusive, pegando carona naquele assunto de já teve chefe mulher, foi bom, não foi bom, eu lhe digo que eu tive tantos chefes, homens e mulheres, menos mulheres, mas eu tive um relacionamento e uma parceria muito forte com uma mulher que realmente via as minhas qualidades e investiu em mim, e eu via nela a delas, e eu procurava fazer com que a gestão dela, né, fosse a melhor possível. E também trabalhei com mulheres e em muitos casos eu preferia trabalhar com elas do que com certos homens que por alguma razão eram menos competentes. Então acho que o que vale realmente é a competência dentro do trabalho. A pressão não é só na mulher, na homem também. Hoje a pressão por prazo, qualidade, por preço baixo é muito forte, muito forte. E como tudo é globalizado e tudo é muito fácil de se chegar à informação, à falha, a pressão realmente é muito grande. Então não é só na mulher. Então, o meu livro traz um exemplo que foi no passado, quando a Hewlett Packard e a Compaq estavam se fundindo. Então, a Carly Fiorina, que era a CEO na época, ela ganhou a parada, inclusive um dos herdeiros, David Hewlett, ela ganhou a parada e conseguiu fazer a junção das duas, e hoje a HP é o que é, todo mundo sabe, né? Um dos maiores. Foi comandado por uma mulher. Nós temos outros casos, e hoje nós temos mais casos ainda no mundo todo de mulheres tendo sucesso. É difícil? É difícil. Tem preço? Tem preço. Para homem e para mulher.
Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, outra frase que nós criamos aqui é a vida depois do desemprego. Isso é muito importante. Por quê? É exatamente isso. As pessoas enxergam. Se minimizam, se desvalorizam, ou são desvalorizados, são vítimas, né? As pessoas, estou falando dos homens, e eles não percebem que eles podem dar a volta por cima. Pode continuar a vida. Tanto que eu digo, eu saí um livro, hoje eu estou dando aula de inglês, já trabalhei com logística a minha vida toda, e sempre me adaptando. Uma coisa que o senhor falou no intervalo, que eu queria que o senhor dissesse no ar, é que por um arranjo seu com sua esposa, vocês sempre dividiram as despesas da casa, não é isso? E quando o senhor ficou desempregado, o senhor bancou a sua parte. Continuou, claro. Então, o senhor se virava e conseguia. Isso é importante. Claro. Porque eu não queria fazer uma pergunta difícil, mas parceria, né? Inclusive eu queria que o Dirceu respondesse, já que ele vem da área de segurança, militar e tal, onde obviamente o papel masculino é muito mais preponderante e tal, mas na vida profissional, irmão Dirceu, o que eu percebo claramente é que defeito todo mundo tem, homens e mulheres e tal, mas o defeito da preguiça é mais comum em homens do que em mulheres. Com certeza. Eu inclusive ia citar isso. Na Bíblia, no livro de 2 Samuel 11, 1 a 27, cita o caso de Davi. Ali diz claramente que no versículo 1, na parte A, diz: no tempo, o rei Davi, segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, que era o seu capitão de guerra, seus servos, e todo Israel contra os filhos de Amon, quer dizer, contra os inimigos. O rei, no tempo que os reis deveriam ir para a guerra, ele manda os servos, né, o Joabe, que era o comandante dos exércitos israelitas, e todos os servos, inclusive, e todo Israel, a Bíblia diz, todo Israel contra os filhos de Amon. E lá no mesmo versículo 1, lá na parte final, porém, Davi ficou em Jerusalém. Isso quer dizer, Davi ficou em casa. Olha o que deu. Ia acontecer que a hora da tarde, Davi se levantou. Bom, já se levantou à tarde. Primeira coisa, já não estava onde deveria, que era na guerra. No caso hoje, no trabalho. Onde deveria estar o homem? Acordou tarde, levantou do seu leito, andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Quando o pastor falou: mas a mulher, você lá em casa, tem lá, lá mexendo, subindo a escada, limpando. Então, aqui é um homem que estava no lugar errado, deveria estar na guerra, lutando, né? E resolveu ficar em casa. Então, as tentações, o passear, o ficar sem fazer nada, o ficar olhando, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer, deixa eu olhar lá no terraço. Quando vê a mulher dela, Batseba, nós já sabemos da história, desgraça da vida. Eu queria complementar, quando o irmão citou o caso da HP, houve um sucesso profissional ali. O intuito nosso, pelo menos o meu, é um sucesso familiar. Porque não adianta ser dono de uma grande empresa e vai ver os filhos, vai ver o esposo, a família está unida. Onde estão os filhos? Tem um caso que eu conheço, psicóloga, ela tem empresas que prestam serviços de psicologia para várias empresas. Só que um amigo nosso, trabalha para essa psicóloga. E ela presta serviço para várias empresas na área de psicologia. Só que um amigo meu, na área que eu trabalho, cuida do filho dela de 30 anos, de pegá-lo de manhã, levar ao shopping center,
passar o dia inteiro com esse jovem de 30 anos, que nunca trabalhou, sempre teve tudo do bom e do melhor. A mãe, talvez, né, não vou julgar, mas o trabalho dele é cuidar do cuidar. Ele ganha para cuidar desse moço de 30 anos. Sabe qual é o papel dele? Não deixa ele beber uma gota de álcool, não deixa ele fazer nada, usar droga, não deixa, o seu papel é esse. Você sai de carro com ele o dia inteiro e não deixa. Ele vai à noite, não quer ir para o shopping agora, vamos lá. Mas de olho no menino. Agora, eu pergunto, pensa em vocês, o sucesso profissional é evidente. Mas valeu a pena. É isso que eu acho. Enquanto ela deveria estar, né, dando uma assistência para uma criança, naquele momento que estava crescendo um jovem, que precisaria de um apoio familiar, do apoio do pai e da mãe. Essa é a conclusão. Emilce, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Acredito que Deus fez homens e mulheres para andarem juntos. Essa distinção de funções entre gêneros só passou a acontecer a partir da divisão social do trabalho, com o desenvolvimento do regime capitalista como dominante. No entanto, as mulheres ainda sofrem preconceitos existentes dentro da sociedade, onde famílias inteiras, às vezes, necessitam do trabalho feminino para se suster. Não acredito que seja responsabilidade somente do homem em manter a casa financeiramente, mas acho que ele pode ajudar nas tarefas domésticas. Um abraço a todos. Sandro Silva, da capital paulista. Amor, negócios à parte. Não conflita se ela quiser mesmo trabalhar fora. E, quanto ao homem, deve trabalhar sem prejudicar o emprego da esposa. Ainda mais se o salário dela for maior que o dele. O homem que ganha menos que a mulher, ela pode mandar nele? De jeito nenhum. Que ganha grana? É aquilo que eu falei. Modernidade não anula princípios de Deus. Não, peraí. Vamos supor, você casa com um rapaz lá que é um bom rapaz, tudo, mas ganha bem mesmo que você como escritora e assistente do pastor lá, né? Aí, vamos supor que ele trabalha no Lava Rápido. Tá bom? Te ama, muito carinhoso, tarará, te ajuda a lavar louça, beleza. Aí você ganha 3 vezes mais do que ele, ou 4. E é ele que vai decidir onde vai ser gasto o dinheiro? Não muda aquilo que o Senhor Deus... Eu perguntei no seu pai, você vai aceitar? Claro que sim. Você vai se sujeitar? Claro que sim. Ele vai decidir onde vai gastar o dinheiro que você ganha? Claro que sim, pastor. Não é isso que o nosso Deus ensina? A submissão em amor, não é isso? Eu sei que o que a Bíblia ensina. Então, a questão uma coisa é teoria, outra meio diferente é a prática. Mas não é teoria. É vivência mesmo, porque com certeza, se Deus está falando que o certo é o marido, seu cabeça, e ele... E se ele for cabeçudo, filho? Se ele for cabeçudo, aí tem que orar muito para Deus ajudar esse homem a pensar melhor, mas aí é na base da oração, e nem por isso a mulher vai deixar de ser submissa. Isso é um princípio de Deus. E eu queria complementar que, assim, a teoria, eu posso não ser casada, mas a palavra de Deus, ela nos dá exemplos práticos. E quando eu ministro, muitas das mulheres que vêm falar comigo falam assim: puxa, Andréia, obrigada, porque você está me fazendo acordar, porque eu estou com 39 anos, ainda não tive filho e estou numa carreira alucinada, querendo ter sucesso profissional e estou esquecendo do meu sucesso familiar. Então, assim, a outra que vem falar comigo fala assim: nossa, Andréia, obrigada, porque eu estava me sentindo tão inferior de ser dona de casa e você me falando que Deus, ele me valoriza. E aí eu costumo dizer assim, que quando Jesus voltar, ele não vai perguntar para nós mulheres assim: oi, tudo bem? Qual foi a sua carreira? Qual foi o seu sucesso profissional? Qual o salário que você ganha? Ele vai perguntar: você foi ajudadora? Você foi sábia? Você edificou a sua casa? Então, é bem isso, assim. Mas como é que você vai edificar a sua casa? Vai ser uma mulher sábia com um marido que, por exemplo, vamos supor, ele gosta de esbanjar dinheiro que você ganhou.
Aí a mulher... Você estudou, você se preparou, você sabe que a inflação está batendo as portas, que tem que poupar e tal. Ele quer gastar tudo que tem na frente, porque a vida não, aí não dá, né? E aí? Não, aí não dá. Aí não dá, então tem que obedecer. Tem que obedecer, mas tem que ter o quê? Quando tem amor, tem cumplicidade, tem parceria, como disse o seu Antônio aqui. Então, a parceria é o quê? Tentando entender as necessidades do outro e caminhar junto. Isso é casamento. A base dele é amor. Então, se o marido for cabeçudo e quiser gastar tudo e esbanjar tudo, em amor a esposa vai falar, meu querido, nós temos estas necessidades, a gente não pode gastar nisso. Então tem que ter um planejamento, tem que ter realmente muita conversa. Aí ele vai falar, tá conversa, irmão, quem manda aqui sou eu. Não, aí eu vou falar... Quem está no comando? Aqui não é o comando do marido ou da esposa, do homem ou da mulher. Não, mas foi isso que você escreveu no livro aqui, ó. Eu escrevi, mas eu vou explicar, porque o objetivo foi exatamente isso, criar o debate. Afinal, quem está no comando? No comando da sua vida. Você, homem, dona do lar. É esse o ponto. Você pode, sim, com cumplicidade, é mais forte parceria. Cumplicidade é que realmente une, solidifica o casamento. A parceria é exatamente isso, de você dividir tarefas, dividir direitos e obrigações. Tá certo? Agora, essa coisa da submissão, para mim, está muito lá para trás. Aí não tá. Esse assunto, graças a Deus, eu perco o casamento, se hoje eu falar, não, quem manda aqui sou eu. Graças a Deus esse assunto existe, né? O senhor sabe disso. Vira e a gente faz aqui debate sobre a submissão ensinada na Bíblia e tal, porque parece uma coisa anacrônica. Bem rapidinho, irmão Dirceu, como é que o senhor vê isso do homem querer mandar no dinheiro que a mulher ganha? Então, eu vou exemplificar, o irmão falou de carro. Eu diria que quando Deus colocou a mulher como diante dele, falando do homem, tudo que é falado como não é aquilo. Houve um vento como de um vento veemente, Atos 2 no batismo. É como se fosse um vento, nós não podemos falar que foi um vento semelhante ao vento, como vento. Quando Deus coloca a mulher como ajudadora, que estaria como diante dele, eu exemplifico com um veículo. Eu pensei, Deus tocou no meu coração para falar que o amortecedor é um conjunto. Quando eu chego numa oficina, as mulheres sabem também, né, nessa evolução, né, vai trocar os amortecedores, tem uma mola em volta desse amortecedor. Eu chamaria aquela mola da mulher, porque ela que impulsiona. E no centro, o amortecedor eu chamaria de homem. E eu chamaria também o pneu dos nossos filhos e de tudo que nós temos. Então, uma família é um amortecedor, um conjunto, e o carro é a família que está andando bem, está com estabilidade, não tomba nas curvas, anda seguro. Só que, se a mulher não saber que ela está como diante dele, não está, não é ele. Não é ele. Saiba que o amortecedor está segurando tudo ali, está ligado à lataria do carro. A mulher vem um pouco abaixo, é a mola que recebe chuva, pancada, barro. Os dois sofrem o mesmo na família. Sim. Só que não se esqueça, se nós sairmos do nosso lugar, a mulher como mola, quem vai sofrer futuramente é o pneu, que são nossos filhos. Muito bem. O pneu vai ser arrebentado porque faltou aquele controle, a estabilidade, e as pancadas que leva são os filhos, não o pneu do carro. Deixa eu agradecer. Então, simplificando, não saia do teu lugar, mulher, que é uma mola, está ali até parecendo que está por fora, né? Quando você chega numa casa, você fala, nossa, essa mulher é uma bênção. Que casa maravilhosa, é a mola. Porque a mola é a primeira que aparece quando você olha para o amortecedor. Eu quero ver os comentários que o senhor vai receber no seu e-mail, as comparações que o senhor está fazendo. Estou muito curioso, depois o senhor compartilha comigo. Eu passo.
acabou o nosso tempo. O contato dos 3 convidados de hoje está no site vejamsó.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês. Endereçe seus questionamentos e perguntas e convites aos 3 usando o nosso site, tá bom? Bem, quem é que vai levar a camiseta da grade? Rapidinho, que eu estourei o tempo. Laurinda de Socorro. Não sei em que lugar do país que fica essa cidade, porque existem muitos estados. Mas não importa, para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.